Olá, essa é a nossa devocional de número 29 e hoje nós vamos ler Romanos do 19 ao 23. Vamos à leitura. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne, assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque quando ereis escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultados colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse é o final do capítulo 6, né? Recapitulando aqui rapidinho, capítulo 1, Deus fala da perdição de todos os gentios, né? No capítulo 2, Deus fala da perdição de todos os judeus. E na primeira metade do capítulo 3, Paulo fala sobre a perdição de todos, né? Onde tem aquele versículo, pois todos pecaram e carecem da glória, da glória de Deus. Na segunda metade do capítulo 3, Paulo vai começar a falar sobre a justificação, como se dá a justificação por Cristo Jesus. No capítulo 4, ele fala, né, de como Abraão foi salvo, né? Então, ele abre um parênteses aí para falar da justificação de Abraão, que foi antes da lei. Então, não é a lei que justifica, né? Então, ele explica isso. No verso 5, ele volta a falar da justificação, né? Como é dada a justificação. E no verso 6, ele começa a falar sobre santificação, né? Por que a gente não vive mais no pecado? Porque a gente deve viver agora de outra maneira. Então, ele está abordando a santificação. E aqui, como a palavra santificação aparece explicitamente nessa conclusão do capítulo 6, fica mais claro para nós, Paulo abordando sobre a santificação. Bom, quando Paulo fala que ofereça-se a Deus, é como se colocar disponível a Deus a uma distância em que Deus possa nos alcançar e ele possa colocar a mão em nós e nos usar, né? Conforme sua vontade. Quando ele fala de membros, ele está tratando de tudo que somos, né? De quem nós somos. Ele não está falando de braços e pernas, mas é todo o nosso ser. E não só tudo aquilo que nós somos, mas também tudo aquilo que nos pertence, né? Então, é uma consagração inteira, né? Quando ele está falando isso. Isso para deixar claro e ficar mais fácil para nossa compreensão. Quando Paulo inicia aqui, falo como um homem por causa da fraqueza da vossa carne, é porque aqui ele está usando uma linguagem mais simples para que possam entender, né? Para que possam compreender. Então, é uma forma de Paulo se desculpar por usar uma analogia com a linguagem do dia a dia, né? Mas ela não é perfeita e completa, né, essa analogia, mas é para facilitar o entendimento. Ela vai cumprir o propósito de explicar o que ele quer dizer, né? Ela terá utilidade na compreensão da mensagem. Na mesma intensidade, né? Aqui, foi o cachorro, desculpe. Então, no verso 19, quando Paulo fala assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim, nesse ponto, Paulo está se referindo à intensidade. Da mesma maneira, né? Assim como da mesma maneira que você se ofereceu, né? Os vossos membros. Então, nessa mesma intensidade, nessa mesma proporção, aí ele continua, né? Assim oferecei agora,
quer dizer, numa situação diferente, que você já não é mais escravo do pecado, os vossos membros para servir a justiça para a santificação. Nessa mesma intensidade em que você pecava, em que você sentia prazer no pecado, né, em cometer estes atos, né, que vão contra a lei de Deus, né, com alegria, com a dedicação, com empenho, agora também você deve se oferecer, né, seus membros, tudo que você é, tudo que você tem, né, a obediência a Deus para a santificação, né? E aí no 20 ele vai falar o seguinte, para servirem a justiça para a santificação, porque quando eres escravos do pecado, estáveis, isentos em relação à justiça, quer dizer, quando você era escravo do pecado, você não tinha compromisso com justiça. Você não se interessava, você não queria, você não sentia nenhum dever para com a justiça, né? Mas, o que ele quer dizer isso? Havia essa isenção porque o seu senhor era outro, né? Então, você servia o seu senhor, que era o pecado. Então, 21 vem contrapondo isso, né? Naquele tempo que resultados colhestes. Aqui, Paulo está chamando os leitores a uma reflexão sobre quem nós éramos na escravidão do pecado. O que a gente colheu disso? Se nós olharmos as coisas que nós fizemos no tempo do pecado, né, no tempo em que éramos escravos do pecado, nós sentimos o quê? O que nós colhemos dessa lembrança, né? E aí ele vai continuar. Somente as coisas que agora vos envergonhais. Talvez se você perguntasse naquela época sobre as coisas que você fazia, você diz, não, eu vivo a vida que eu quero, eu gosto do que eu faço, do jeito que eu levo minha vida e tal, tô muito feliz assim. Mas hoje, quando você não é mais escravo do pecado, você olha as coisas que você fazia antes, o que você sente com relação a elas? O que você colhe dessa lembrança? Vergonha. Somente vergonha, porque antes você tinha como referência o mundo, seus desejos, as concupiscências, os outros que faziam as mesmas coisas, gente pior do que você. Hoje você tem como referência um Deus santo. Então, quando você conhece esse Deus santo e olha as suas práticas quando escravos do pecado, o que a gente sente? Uma vergonha imensa, porque nós sabemos que o padrão é muito mais elevado, né? Porque o fim delas é a morte. A gente sabe que isso não leva ninguém, nem a nada, né? Nos leva à morte, nos leva à condenação. Então, nenhuma dessas práticas nos traz orgulho. Infelizmente, a gente vê alguns equívocos na hora de dar testemunha, que a pessoa conta como era a sua vida, né? Então, às vezes, ela conta aquilo como algo a que se gabar, algo de bom, algo de excelente, né? Eu tinha muitas empresas, eu tinha um carrão, eu saía com muitas mulheres e tal. Eu era o dono daquela boca, eu andava armado, eu tinha armas assim. E a gente vê esse tipo de testemunho não como uma expressão de vergonha daquela vida triste, imunda, né, que a gente vivia, e às vezes conta como um triunfo. Isso é uma maneira equivocada de transmitir, uma maneira conforme a Bíblia, porque quando olhamos o nosso passado, dele só colhemos vergonha, porque ele só nos traz como colheita a morte. E prosseguindo aqui, né, Paulo pede para que seus leitores que lembrem qual foi o que foi que eles escolheram do pecado, que nós falamos que foi a morte, né? Que isso é somente motivo para nos envergonharmos hoje, porque nós não tínhamos consciência das coisas imundas que fazíamos, né? Na escravidão do pecado. Então, por isso a gente não tem ideia, né, do mal que isso representava nas nossas vidas. Mas agora, né, quando vemos a vida que levávamos,
sentimos vergonha do que éramos, lembrando que o passado era motivo de vergonha, né? Bom, e no 22, aqui temos uma declaração do que Cristo fez em nossas vidas. Esse agora que Paulo inicia o verso 22 é um agora escatológico. Significa o quê? É uma interrupção de Deus, né? É um rompimento de uma vida velha para uma nova vida. Então, aqui diz: agora, porém, libertos do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, para a vida eterna. Então, aqui vem esse início, né? Esse agora, porém, né? Nós vemos aqui algo muito bom, em que Deus muda a nossa história, né? Deus interrompe aquele destino certo que era a vida na escravidão do pecado. Porém, né, que ele coloca aqui, agora, porém, é um contraste do que éramos antes, do que somos agora, né? Antes, foi o que nós dissemos no verso anterior, vivíamos uma vida vergonhosa, mas agora, libertos do pecado, feitos servos de Deus, né? Então, isso é maravilhoso. E qual a consequência de ser servos de Deus, né? Ofereçam-se a Deus para santificação. Então, aqui nós vemos também no 22, né? Pecado, transformados em servos de Deus, mudou nossa condição. Agora somos servos de Deus e não do pecado. Tendo em vosso fruto, ou seja, tudo aquilo que produzimos, que iremos colher, né? Para santificação, com o propósito de santificação e como consequência, como objetivo final, né? E conclusivo disso, a vida eterna. Então, assim, a história é outra, não é mais uma vida de vergonha que nos leva à morte, né? Agora é uma vida no qual os frutos são feitos servos de Deus, com frutos para a santificação, para a vida eterna, né? Isso é maravilhoso. Essa é a grande mensagem do Evangelho, né? É o que Deus faz em nós, né? O que Ele nos torna, né? E como Ele transforma a nossa vida, né? Então, nós vemos aqui sempre que quando há um imperativo de Deus, né? Sempre vem logo o que Deus já tinha feito, né? No exemplo dos 10 mandamentos, primeiro Deus libertou. Lá nos 10 mandamentos, antes da exposição dos 10 mandamentos, fala: eu sou Deus que libertou, né? Vos libertou, né? Isso falando do cativeiro no Egito, né? E depois diz como eles devem viver. Primeiro Deus faz algo por nós e depois Ele nos mostra como devemos viver, o que devemos fazer. Então, assim, sempre quando Deus exige algo de nós, Ele já fez algo antes, né? Então, aqui nós vemos, né, que primeiro Deus nos libertou do pecado, nos transformou em servos de Deus, e aqui Ele quer de nós frutos de santificação para a vida eterna. Então, veja que Deus faz primeiro, né? Ele faz primeiro antes de exigir de nós, né? E aqui o verso 23 vai concluir. Por quê, né? Qual o motivo? Porque o salário do pecado é a morte. Então, assim, qual é o pagamento justo pelo pecado? Né? É a morte, é a condenação. Então, todo pecador que é condenado, ele só está tendo aquilo que é justo receber, o seu pagamento. Você não trabalhou para isso? Não foi esse o objetivo do seu trabalho? Né? Então, para o seu trabalho, temos o seu pagamento. Então, eu tenho um salário, né? O meu colega tem outro salário, fazemos trabalhos diferentes.
Então, para o trabalho dele, tem um salário justo, para mim, tem um salário justo ao meu trabalho. Então, o salário do pecado, justamente, é a morte. Então, todo aquele que é condenado só recebe aquilo que lhe é justo, né? Quando é escravo do pecado. Mas aí Paulo não continua quando ele coloca o mas, né? Ele fala assim, mas o salário, né? Mas o salário de Deus é a vida eterna. Não! Ele coloca o seguinte, o dom gratuito de Deus. Significa que, mas aquilo que Deus lhe dá é de graça e é imerecido e é para a vida eterna, né? Aliás, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A vida eterna, a salvação, a graça não é um pagamento merecido das nossas obras. Por quê? O que nós merecemos é a morte. E por causa da graça, da obra de Cristo, nós não temos o que merecemos. Nós temos algo que é imerecido. É um dom gratuito de Deus. É uma dádiva, é um dom, né? Que é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nosso Senhor, que agora é o nosso Senhor. Então, isso é maravilhoso para as nossas vidas, né? Então, primeiro Deus nos faz seus filhos, para depois Ele espera que nós vivamos como filhos dele, como servos dele, obedecendo de todo o coração, né? Frutificando para santificação. Então, assim, percebam isso, que a obra de Deus ela não é meritória. Ela não depende de que eu faça primeiro para então eu receber alguma coisa, como é nas outras religiões. Você vive uma vida conforme aquela religião determina para você ser contemplado com as promessas que aquela religião lhe promete. Aqui não! Primeiro Deus te livra do pecado, te faz servo de Deus, né? E depois Ele espera que você dê frutos de santificação. Primeiro Ele entrega seu filho à morte, né? E depois Ele espera que você desenvolva a sua salvação. Então, nós somos sim responsáveis diante de Deus, mas Deus faz primeiro e isso anda junto, né? Isso que é maravilhoso no Evangelho, né? Reflita, né? Que as aplicações, reflita do ponto de vista bíblico sua vida de pecado com vergonha. Então, não é para você remoer que vida horrível que eu levava e tal. Não é isso, né? Para você sentir, você tem que crer, faz parte, crer no perdão de Deus, que o sacrifício de Jesus foi perfeito o suficiente para cobrir os seus pecados. Existe algum pecado que o sangue de Cristo não seja o suficiente para cobrir? Então você não deve agir assim. Você não deve agir como quem não foi restaurado e perdoado. Mas olhe para suas obras com vergonha, porque elas são para a morte, as suas obras antes de Cristo, né? Agora, de repente eu tô falando com você que já nasceu num lar cristão, né? E glória a Deus por isso, porque às vezes você fica assim, não, mas né, minha conversão foi tão assim, ok, tão normal, eu nem fazia coisas tão terríveis, não foi aquela conversão traumática, eu era traficante, eu prostituía, eu fazia isso, aquilo, né? Então, aí você fala assim, não, foi tão sem graça, será que não é melhor eu ir lá experimentar as coisas do mundo para isso tornar mais forte na minha vida, né? Não, você deve glorificar a Deus por ter te preservado. Porque o pecado deixa marcas, deixa cicatrizes. Fomos curados, fomos regenerados, mas o pecado deixa cicatrizes. Pode ter certeza que quem teve uma conversão dessa maneira, tão traumatizante, às vezes na área sexual, às vezes na área de outros aspectos de caráter, né? Uma pessoa que mentia muito, uma pessoa que roubava, uma pessoa que matou, enfim, entenda que isso deixa marcas. Essas pessoas têm uma luta muito grande, né, hoje para santificação, muito maior que você. Então,
Agradeça a Deus por ter te preservado, mesmo que você não nasceu num lar evangélico, de repente você nasceu num lar estruturado, um lar com bons princípios, né? E isso te poupou de viver uma vida mergulhado na imundícia, ainda que você fosse, né, servo do pecado, mas não tão envolvido assim com o pecado. Entenda isso, Deus te preservou e glorifique a Deus por isso, né? E por fim, use os meios que Deus oferece para que você não viva mais no domínio do pecado. Use esses meios para servir a Deus, né, e frutificar para a santificação. Quais são esses meios? Gente, tá cheio de crente que não estuda a Bíblia. Ele acha que abrir a Bíblia e fazer uma leitura tá ótimo, tá suficiente. Isso é muito superficial. A gente entende a limitação de diversas pessoas por diversas questões, às vezes até o alfabetismo, né? A condição de leitura daquela pessoa, de interpretar um texto, mas isso não lhe impede de estar na escola bíblica, tá? Não te impede de você buscar até nos comentários de uma Bíblia que você tem a explicação daquele texto. Gente, é muito ruim você somente ler, nem entender e nem se preocupar com isso. Então, assim, você não conhece a verdade que você diz servir. Quando vir os enganos, você estará pronto para discernir? Então, assim, use esses meios para santificação, né, para crescimento, para desenvolvimento da sua salvação, né, para que você sirva a Deus de uma maneira cada vez mais excelente, né? Então, estude a palavra de Deus, busque entender a Deus, né, e adorá-lo com esses frutos de santificação, sabendo que ele fez primeiro, tá? Ele não te exige nada que ele não tenha lhe proporcionado meios para cumprir. Amém? Vamos agradecer a Deus. Senhor, muito obrigada porque Tu és maravilhoso. E que passagem maravilhosa o Senhor nos traz aqui, né? Na qual o Senhor mostra que agora a nossa situação é diferente. A nossa situação foi mudada, né, de direção. Não mais para a morte, mas para a vida eterna. Não mais para frutos vergonhosos, né? Mas para frutos de santificação, para a vida eterna. Que o pagamento do pecado é a morte, mas o Senhor nos deu algo que é muito além do que merecemos, que é a Tua graça, que nos salva para a vida eterna, Senhor. Que possamos Te servir como os filhos que somos, desta maneira, de uma maneira cada vez mais digna. Que possamos, ó Deus, nos dedicar e nos oferecer completamente com a mesma intensidade em Te servir e em Te agradar. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos amou primeiro. Em nome de Jesus. Amém.